Mas tem um menos aqui, ó. O menos está em evidência, ó, na derivada do produto. Entendido? Entendeu? Aí, vezes a derivada da tangente hiperbólica, que é o quê? Secante hiperbólica ao quadrado. Isso me dá o quê? Me dá secante hiperbólica aonde? Secante hiperbólica em x, vezes o quê? Tangente hiperbólica ao quadrado em x, tá certo? Menos secante hiperbólica em x, deixa assim, secante hiperbólica ao quadrado em x, que dá o quê? Secante hiperbólica em x vezes quem? Tangente hiperbólica ao quadrado em x, menos secante hiperbólica ao quadrado em x. Concorda comigo? Dá isso aí? Agora, veja que, bem, isso aqui é verdade para todo x real. Agora, qual é a identidade fundamental da trigonometria hiperbólica? Vamos expressar assim, qual é? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado em x, isso é 1, qualquer que seja o x real. Se eu divido tudo pelo cosseno hiperbólico ao quadrado, fica o quê? 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado em x é igual a quê? Secante hiperbólica ao quadrado em x também, qualquer que seja o x real. Daí, você tem que a derivada segunda da secante hiperbólica em x, quem é? Dá o quê? Volta para cá. Dá a secante hiperbólica em x, segundo positivo, vezes o quê? Quem é a secante hiperbólica? É 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado. Secante hiperbólica ao quadrado é 1 menos a tangente hiperbólica. Quando eu jogo aqui, vai ficar o quê? 2 vezes tangente hiperbólica ao quadrado em x menos 1. Qualquer que seja o x real. Então, quem dá o sinal da derivada segunda é quem? É essa expressão aqui. Quando é que essa expressão é zero? Quando é que essa expressão é zero? Quando o quadrado da tangente hiperbólica é igual a 1/2. Ou seja, a tangente, essa expressão aqui, 2 vezes a tangente hiperbólica ao quadrado em x menos 1, essa expressão aqui é zero, é igual a zero, se somente se a tangente hiperbólica em x é igual a quê? A mais ou menos 1 sobre a raiz quadrada de 2. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Correto? Eu não falei ainda da função arco tangente hiperbólico. Vou falar mais tarde. Mas se você olhar para cá, ó, olha a tangente hiperbólica. Vamos tirar esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Vamos colocar aqui o 1 sobre raiz de 2. O número real, 1 sobre raiz de 2, é tangente hiperbólica de um certo número A aqui, não é? Quem é ele, eu não sei mostrar para você, porque vai ter que resolver uma inversa, e é complicado aí. Mas eu sei que tem esse A. E só tem ele, porque ela é o quê? Estritamente crescente, ela é injetiva, tá? E se eu pegar 1 sobre raiz de 2 aqui, como a função tangente hiperbólica é uma função par não, ela é uma função ímpar,
esse menos 1 sobre raiz de 2, o menos, tá? É a imagem pela tangente hiperbólica de que número? Menos A. Esses números existem. E esses números são os números que aparecem aqui, que eles formam os pontos de inflexão da função, que função? Secante hiperbólica. Porque se o x está entre menos A e A, ó, se o número está entre menos A e A, o que é que acontece com a tangente hiperbólica? Está entre menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. E aí, quando você olha para esse polinômio aqui, ó, esse polinômio é o polinômio 2, o 2 menos 1. Esse polinômio ele tem duas raízes, menos 1 sobre raiz de 2 e 1 raiz de 2. Então, se o número está entre ele, isso aqui é o quê? Isso aqui é? Faltou uma coisa aqui. Faltou uma coisa aqui que é, ó, Peraí, deixa eu ver aqui a fórmula. Ah, sim! Exatamente, esse polinômio aqui. Se a tangente hiperbólica está se o x está entre menos A e a tangente hiperbólica está entre menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. De modo que essa expressão aqui, ela é negativa. Portanto, a derivada segunda é negativa. A derivada segunda é negativa para x entre menos A e A, que é exatamente o ponto aqui onde muda a concavidade. E para x maior do que A ou x menor que menos A? A tangente hiperbólica é maior que 1 sobre raiz de 2 ou menor que menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, o seu quadrado é maior que 1 meio. Mas importante é isso, é maior que 1 sobre 2, menor que 1 sobre 2, então isso aqui vai ser um número positivo. Aí ela fica com concavidade voltada para cima. Certo? Então, de fato, tem esses dois pontos de inflexão e somente esses dois. Tá? Isso é dado pela função arco tangente hiperbólica que a gente vai ver, mas a existência já está aqui bem garantida. E outra coisa, essa formuleta aqui, ó, essa formulazinha aqui, 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado, 1 menos o quadrado da tangente hiperbólica. Qual é? O que é que diz a fórmula, hein? 1 menos o quadrado da tangente hiperbólica, 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado em x igual a secante hiperbólica ao quadrado em x, junto com as fórmulas que dá a derivada da tangente hiperbólica e a derivada da secante hiperbólica, tá? Isso aqui para todo x real. Repetir. Essa fórmula aqui, junto com as fórmulas de derivada da tangente hiperbólica e da secante hiperbólica, diz que, junto, quer dizer, isso, junto com isso, diz que a técnica de integração, o procedimento, cada procedimento usado na técnica de integração de potências de tangente hiperbólica, de tangente por secante, cada procedimento daqueles, lá das funções trigonométricas, cada procedimento daquele funciona quando você tem integral de quê? De potência de tangente hiperbólica por secante hiperbólica. Entendeu? Por exemplo, se você tiver aqui, ó, o que eu quero dizer com isso? Integral da tangente hiperbólica a terceira, ó. Tangente hiperbólica a terceira em x vezes o quê?
secante hiperbólica ao quadrado em x. Dx. Bom, ó a técnica lá o procedimento para produto de potências de seno por cosseno funcionará aqui. Por quê? Porque isso aqui fica a integral de quem? Eu escrevo isso aqui como seno tangente hiperbólica ao quadrado vezes secante hiperbólica ao quadrado vezes o quê? Tangente hiperbólica em x vezes secante hiperbólica em x. Certo? Não é a mesma coisa? Aí eu vou botar um menos aqui, ainda vou botar um menos aqui dentro, então, perfeito. Aí o que é que eu faço? Quem é a tangente hiperbólica ao quadrado? Quem é? Não, tangente hiperbólica... Ah, certo, você tem razão. Tangente hiperbólica ao quadrado é o quê? 1 menos secante hiperbólica ao quadrado. Vezes o quê? Secante hiperbólica em x vezes o quê? Menos tangente hiperbólica em x vezes secante hiperbólica em x. Aí qual é a mudança para isso aqui funcionar? U igual a... Vou colocar aqui. Com U igual a secante hiperbólica em x, quem é du? Menos I. Bota aqui, ó. Com U igual a secante hiperbólica em x, quem é du? Quem é? Menos secante hiperbólica em x vezes tangente hiperbólica em x dx. Então, essa mudança aqui transforma a sua integral trigonométrica, a sua integral envolvendo as funções hiperbólicas na integral de uma função polinomial, porque isso aqui vai ficar menos a integral de quê? De 1 menos U2, tá? Vezes U integral em U. Correto? Tá? Que dá quanto? Certo? U menos U2 vezes U. Que dá quanto? Dá a integral de U3 menos U. Integral em U. Mudei aqui para tirar esse menos, tá? Que dá quanto? U4 sobre 4 menos U2 sobre 2 mais uma constante, que é quanto? Bem, agora eu volto aqui a quanto? Ó. Não faz sentido essa pergunta. É porque eu voltar para a integral aonde? Integral em x. Aí volta para a integral em x. Fica o quê? A integral em x fica secante hiperbólica. Secante hiperbólica quarta de x sobre quem? 4 menos secante hiperbólica ao quadrado de x sobre quem? Secante hiperbólica ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante. E aí terminado. Então vale. Então hoje vocês viram. Eita! Vocês viram as funções. Mão na massa, né? Mão na massa. Vocês viram as funções seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica e secante hiperbólica. Na próxima aula verão as outras duas, que é a cotangente hiperbólica e a cossecante hiperbólica. Por hoje é só. Não, hoje não, porque de manhã estava sem energia elétrica lá no bloco.